Quero trazer uma palavra de Deus no teu coração chamada Chegará a Minha Vez. Você pode repetir isso comigo? Chegará a minha vez. Mais uma vez, chegará a minha vez. Olha para essa pessoa ao teu seu lado, diga isso para ela. Chegará a minha vez. Nada do que melhor começar o mês com essa certeza no nosso coração. Nós passamos por muitas dificuldades na jornada. E nem sempre as coisas acontecem do nosso jeito e quando nós queremos. E às vezes a gente ora e nada acontece. Às vezes a gente passa anos orando por uma causa. Às vezes a gente passa tempo no propósito em Deus por um milagre. Às vezes a gente faz 7 sextas-feiras, 7 quintas-feiras, 7 quarta-feiras, 7 terça-feira, 7 segunda-feira, 7 domingo. A gente faz tantas campanhas e parece que nada muda. A gente vem pelejando para que Deus mude o quadro, para que Deus salve aquela pessoa, aquele ente querido, para que Deus mude o casamento. A gente vem pelejando para que Deus faça prosperar a minha vida financeira. A gente vem fazendo tantas coisas em busca de uma resposta, em busca de um agir de Deus, em busca de um milagre de Deus. Mas chega um dia que a sua vez chega. Chega um dia que o milagre bate na nossa porta. Chega um dia em que aquela porta que a gente está batendo tanto tempo, ela se abre. Chegará a sua vez. O que a gente não pode é desistir, nós precisamos ser perseverantes. Aqui esse texto fala dos pais de João Batista. E a biografia desses pais de João Batista explica o porquê eles foram escolhidos por Deus para tão sublime missão de gerar um homem que seria o profeta vindo depois de 400 anos de silêncio. Entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, que é o último do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento, existe um período chamado período interbíblico. São 400 anos que Deus passa em silêncio, sem falar com ninguém, sem manifestar sua graça, sua glória, seu poder. Deus resolve silenciar durante 400 anos. Imagina a angústia que tinha o povo de não mais ouvir Deus falar. E aí, quando Deus resolve voltar a falar, Ele escolhe um casal para trazer à terra o precursor da vinda do seu filho Messias. E Deus olha e escolhe Zacarias e escolhe a sua esposa. Mas existiam coisas particulares nesse casal que faziam a diferença. O texto mesmo que nós lemos diz que eles eram ambos justos diante de Deus. Um casal que era crente, um casal que era adorador, um casal que era devoto do Senhor, um casal que estava junto servindo a Deus, um casal que estava presente na igreja junto. Isso faz toda a diferença numa casa. E o texto diz que eles viviam de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos. Eles eram obedientes. Isso chamava a atenção de Deus. E sobre eles pesava a tremenda responsabilidade que Deus estava dando, de gerar um profeta, preparar um garoto com um coração voltado para cumprir a missão. Mas todavia, embora Zacarias tivesse orado pela bênção durante tanto tempo, porque ele queria ter um filho, mas a sua mulher era estéril, como diz o texto, eles já estavam de idade avançadíssima, então não era uma coisa muito mais que se esperava quando eles estavam jovens. O tempo fez adormecer o desejo da promessa. Cuidado com o tempo. Cuidado para não adormecer o seu coração em direção àquilo que Deus um dia prometeu para você. Zacarias, um sacerdote que pediu em oração filho. Porém, o sacerdote,
Ele estava comprometendo a sua fé naquilo que ele orava. Irmãos. Preste atenção nesse detalhe, porque às vezes a gente ora tanto por algo, mas às vezes a gente mesmo desacredita daquilo que a gente está orando. A gente pede tanto algo a Deus, mas lá no fundo a gente fica sem acreditar que vai acontecer. Por quê? Porque a gente coloca tantas condições, a gente olha para nossas limitações, a gente olha para a nossa falta de recursos, e a gente diz, eu estou orando, mas eu sei que não vai acontecer. Quantos passam por isso? Está lá orando por uma causa, mas você mesmo diz assim, é tão difícil isso acontecer. Esse era Zacarias, orava por um filho, mas ele mesmo dizia, tão difícil porque eu já sou velho, a minha esposa também já é avançada de idade, a gente já passou do tempo, sabe pastor, a gente já passou do tempo em que a gente já até esqueceu como é que faz. Zacarias, um sacerdote que pediu em oração, servia dentro do lugar santo. O texto diz que Zacarias estava lá no grupo de sacerdotes e era lançado sorte para que um desses pudesse entrar no lugar santíssimo e lá dentro ele representasse o povo pedindo perdão pelo pecado do povo. E aí Zacarias estava lá no grupo, porque quando Deus quer fazer, ninguém pode, como é que diz a música? Ninguém pode parar. Diz essa pessoa que está ao seu lado, quando Deus quer fazer, ninguém pode pará-lo. Zacarias estava no grupo, e ele, naquele dia era só mais um dia, ele achou que seria mais um dia, e que não seria o seu dia. Em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui para dizer a você, para de achar que o teu dia não vai chegar, é chegada a tua vez sim, esse será o mês que Deus vai realizar um milagre na sua casa. O texto diz que lançaram sorte, e a sorte caiu no nome de Zacarias. Zacarias chegou a sua vez. Zacarias não sabia, mas era plano de Deus. Você não sabe, mas Deus nunca deixou de saber. Zacarias entra no lugar santíssimo para oferecer incenso a Deus, em lugar do povo, para que Deus perdoe o pecado das pessoas. Quando Zacarias está lá dentro oferecendo incenso, o anjo Gabriel se coloca do seu lado direito. Zacarias, quando vê aquela cena, toma um susto e fica atemorizado de medo, o texto diz. Mas o anjo diz a Zacarias, não se preocupa, eu vim aqui para dizer que a sua oração foi respondida, chegou a sua vez. Ei, em nome de Jesus, eu vim aqui nessa noite para dizer a você, que aquela sua oração que você vem fazendo há tanto tempo, Deus está dizendo que vai chegar a sua vez. Porém, o sacerdote não conseguiu crer. Nesse capítulo, irmãos, a gente vê o anjo Gabriel levando duas mensagens para duas pessoas especiais. Porque o mesmo anjo que disse a Zacarias, as suas orações foram ouvidas, chegou a sua vez. Logo após, ele chega para Maria e diz, Maria, agraciada, o Senhor resolveu te escolher para você gerar um fruto no seu ventre. Eu profetizo, Gabriel vai chegar aí na sua casa. Mulher, você que está esperando para ter filho, em nome de Jesus, esse é o mês que Gabriel vai visitar você na sua casa. Zacarias respondeu, olha a resposta de Zacarias, como eu terei certeza? Como eu sei que isso vai acontecer, anjo? Porque eu já fiz de tudo, já tentei de todas as formas. Eu já gastei tanto dinheiro, eu já fui para todos os médicos, eu já fiz mandiga, eu já fui para a bendizeira, eu já tomei pílula, eu já fiz de tudo, mas nada acontece. Como eu vou ter certeza que vai acontecer? A resposta de Zacarias foi, eu sou velho, minha esposa já é de idade avançada. Gabriel, ao ouvir aquilo ali, irmãos, ele declara algo muito forte para Zacarias. Ele diz, você ficará mudo a partir de hoje. Está falando demais. Está atropelando as coisas com a sua língua. Está botando tudo a perder com as suas palavras. Então vamos parar de falar. O Gabriel disse, você não vai mais conseguir falar. Não poderá falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Porque você não deu crédito às minhas palavras. É forte, né, irmão?
Mas Deus continua sendo o mesmo, amém? Deus continua sendo o mesmo e a gente precisa aprender algumas lições aqui. Quantos querem viver uma reviravolta de Deus nesse mês de agosto? Quantos querem que o Senhor diga, chegou a sua vez nesse mês de agosto? O que você tanto espera? O que você tanto tem pedido a Deus? O que você tem tanto colocado em oração em Deus? Fecha teus olhos aí, traz à tua memória aquilo que você tem esperado no Senhor. Deus está dizendo, esse é o mês que eu vou escolher para te abençoar. Quais lições que a gente precisa aprender com esse texto? Eu quero compartilhar algumas delas antes da gente ir embora para casa. A primeira, diga assim comigo, existe um poder na concordância. Mas diga mesmo, diga assim, existe um poder na concordância. Aqui Zacarias é contemplado com o dia do seu milagre, mas ele acaba discordando da voz de Deus, irmãos, preste atenção, porque Deus disse, usado pelo anjo Gabriel, o Senhor ouviu as suas orações, a sua mulher vai te dar um filho. Zacarias olha para o anjo e diz assim, como isso vai acontecer, porque eu já sou velho, a minha esposa também já é de idade. Existia uma discordância, e na hora que existe uma discordância, existe, irmãos, um comprometimento. Quando o anjo diz, você vai viver o que pediu, Zacarias coloca condições para isso. Quantos de nós não colocamos condições para Deus fazer um milagre, para Deus nos abençoar, para Deus mudar a nossa história, para Deus nos tirar do lugar de miséria e nos colocar no lugar de honra? A gente coloca tantas condições para Deus fazer algo conosco. A reação de Zacarias diante da boa notícia fez o anjo dizer algo que ele não veio para fazer. O anjo Gabriel não veio para tornar Zacarias mudo. O anjo Gabriel veio para tornar Zacarias pai. Mas a discordância de Zacarias fez com que o anjo declarasse algo que não era o que para acontecer. Deixa eu te dar um conselho, irmãos. Não tenha dificuldade de concordar com Deus. Não tenha dificuldade de andar em concordância com Deus e com as coisas de Deus. Nós precisamos aprender a aceitar o jeito que Deus faz, a forma que Deus fala, o momento que Deus resolve nos abençoar. Talvez não foi até agora, mas talvez chegou a sua vez. Talvez não foi até o primeiro semestre, mas quem sabe não será agora, nesse segundo semestre. Você precisa entender que o jeito de Deus fazer é melhor do que o seu. Existe um poder na concordância. A própria Bíblia nos ensina, onde se reúne dois ou mais, ali o Senhor estará no meio. Olha que poder lindo da concordância. Onde Deus vê concordância, Ele manifesta o milagre. Onde Deus vê concordância, Ele traz a bênção. Onde vê o Deus concordância, Ele faz prosperar. Você quer ver o teu casamento mudar? Precisa ver concordância. Quer ver o ambiente da tua casa mudar? Precisa ver concordância. Enquanto há discordância, há um interrompimento do fluir de Deus. Aprenda isso em nome de Jesus. É por isso que uma igreja, ela prospera quando estão todos de acordo. Uma igreja flui quando há concordância. Porque onde existe concordância, existe um poder liberado. Mas o contrário também é verdade. Se há discordância, pode observar. Se há discordância numa casa, irmãos, a Bíblia diz que uma casa dividida, ela não prospera. Se há discordância entre o casal, há um bloqueamento das bênçãos do Senhor. Você está comigo? Se há discordância entre um departamento, que você que está lá, você não concorda com algo que está sendo colocado, está sendo implantado, vai haver um travar. A mesma coisa é a igreja do Senhor. Nós precisamos aprender a aceitar a forma que Deus deseja fazer. Sempre que há unidade entre a palavra de Deus e o que sai da sua boca, há um poder liberado. Porque, escute, nós somos silenciosos. A gente vem para a igreja e ouve, todo culto você escuta a palavra de Deus, sim ou não? Sim ou não? Me ajuda aí. Todo culto nessa igreja você escuta uma pregação nova. Aqui a gente não repete pregação. São 8 anos eu pregando sempre uma mensagem nova.
Você nunca vai me ouvir repetir uma pregação. A pastora até diz, menino, tu tem tanta pregação, repete uma. Eu não consigo repetir, é de mim. Porque eu acho que Deus se renova a cada manhã, então é coisa nova todos os dias, amém? A Bíblia é inesgotável, você pode pregar, pregar e pregar e morrer de pregar e nunca vai se esgotar. Mas escute, a gente pode ouvir, mas se não houver concordância com aquilo que a gente fala, não há poder liberado. Você está comigo? Aqui você não é religioso. Diga assim, aqui eu não sou um crente religioso. Diga assim, aqui eu sou um crente pentecostal. Diga assim, que eu tenho a palavra de Deus na minha boca. Tem que haver concordância. Se houver, escute isso, irmão. Anote para você não esquecer. Se houver unidade entre a palavra de Deus e o que sai da sua boca, haverá um poder, um milagre liberado na sua direção. Quem quer viver milagre de Deus aqui nesse mês? Comece a declarar a palavra de Deus sobre a sua casa. Quem quer viver o milagre de Deus essa semana? Comece a profetizar a palavra de Deus sobre a área que você quer ver o milagre. Eu quero viver milagre, pastor, mas não sai uma palavra de Deus da sua boca. Só sai palavra de dificuldade, só sai palavra de maldição, só sai palavra de miséria, só sai palavra de limitação. Como você quer ativar o poder de Deus numa discordância dessa? Ah, pastor, eu quero mudar o meu casamento, mas você está em concordância com a palavra de Deus sobre o seu casamento? A sentença da discordância foi, você ficará mudo. Eu sei, irmãos, que nem sempre é fácil crer no que Deus diz. Porque muito se torna difícil. Porque a gente tem muitos argumentos, a gente tem medo, a gente tem as estatísticas, a gente tem as histórias passadas, a gente tem os dados presentes. Então, quando a gente vai comparar, Deus está dizendo que vai me abençoar esse mês. Mas quando a gente olha para a estatística, quando a gente olha para os dados, eu estou desempregado, eu não tenho mais nada para fazer em casa, a gente começa a colocar limites no que Deus está falando. Você precisa estar em concordância. Se Deus falou, é isso que eu tenho que falar. Se Deus profetizou, é isso que eu tenho que profetizar. Alinhe a sua palavra com a palavra de Deus e você vai ver um milagre acontecer na sua casa. Entenda algo. Quando a sua boca não estiver pronta para falar naquilo que você crê, é melhor você se calar, irmão, do que você falar besteira, do que você falar o que não deve, do que você falar coisas que são incrédulas, porque você está bloqueando o agir de Deus. Zacarias diz, eu não acho que isso vai ser possível, porque eu sou velho, eu já não namoro, eu já não faço mais célula, a coisa já não está mais difícil, não está mais fácil, eu não tenho mais nem ânimo, como vai ser isso? O anjo disse, então é melhor você se calar, está falando besteira, fica calado. Você deveria chegar em casa e dizer à sua mulher, Deus disse que hoje vai acontecer. Como assim, meu velho? Eu não sei, só sei que Deus disse e a gente vai fazer. Mas, meu velho, faz tempo que o negócio não vai funcionar, é hoje. Peraí, meu velho, que eu vou tomar um banho. Não tem tempo para tomar banho, é agora. Deus falou, então declara o que Deus falou, irmão. Diz a 3 crentes pentecostais que estão ao seu lado e diga assim, está na hora de você entrar em concordância com o que Deus está dizendo. Comece a falar a palavra de Deus e você vai ver o grande milagre que Deus vai fazer na sua casa. Não adianta, irmão, estar aqui, levantar a mão, cantar, orar nesse lugar, se quando você precisa decidir, você duvida. Está aqui, canta uma música como essa agorinha. Ninguém pode fazer o que você vai falar. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Aí, quando chega em casa, você vive cheio de dúvida daquilo que Deus falou, irmão. Você está entendendo o que Deus está falando, irmão?
Se prepare para nesses dias você receber a confirmação do anjo daquilo que você tem orado. Aquilo que você vem pedindo, Deus resolveu liberar. Então prepare o seu coração para concordar com Deus. A Bíblia ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Então, sua fé precisa partir do seu coração, não só da sua boca. Zacarias tinha o seu coração cheio de limitações. Ele disse: eu não consigo acreditar nisso. Olhe que quem apareceu para ele foi o anjo Gabriel, irmão. Era Deus falando. Ele disse: eu não consigo acreditar nisso, irmão. Se você chegar no nível de dizer: eu não consigo acreditar no que Deus falou, irmãos, é melhor você ficar calado. Quando você não conseguir dar ouvidos à voz de Deus, não dê ouvido à voz do seu medo. Quantos estão entendendo aqui? Então diga assim: existe um poder na concordância. Diga assim: a partir de hoje, eu só quero concordar com o que Deus vai falar. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Segunda lição: limpe seu coração do que não presta. Aqui Zacarias apresenta o que estava no seu coração. O que estava no coração de Zacarias? Uma grande frustração. Você sabe o que é? Um sacerdote que servia a Deus. E o texto diz que eles eram exemplares. Não tinha nada de errado na vida de Zacarias. Não tinha um pecado, não tinha um deslize na vida de Zacarias e da sua esposa. Não tinha nada que pudesse dizer: ah, isso é castigo de Deus. Ah, isso é bem pago. Ah, e quem mandou você fazer isso? Não tinha nada. A Bíblia começa, o texto começa dizendo que eles eram encontrados por Deus como justos, servos de Deus. Não tinha, eles eram irrepreensíveis na obediência, no serviço, tudo muito maravilhoso. Agora imagina o coração de uma pessoa assim, de um casal assim, que queria muito filho para poder ser a geração, para ver a bênção de Deus sobre a sua casa, mas a mulher estéril. Imagina a frustração de alguém que orava pelo povo e via Deus abençoando o povo, mas não via o milagre na sua casa. Quem já passou por isso sabe. É você necessitar de algo e alguém chegar para você e dizer: pastor, ora por mim por esse mesmo algo. E você orar e ver Deus abençoar a pessoa e não ver Deus abençoar você. O que tinha no coração desse homem? Uma frustração, uma decepção consigo mesmo, talvez. Porque nós somos humanos. Zacarias não era anjo, anjo era Gabriel. O pastor não é anjo, eu sou humano. Aqui corre sangue, não é versículos. E a gente se frustra, a gente se decepciona. Mas a gente precisa limpar o nosso coração todos os dias daquilo que não presta. Diz essa pessoa que está ao seu lado: está na hora de você fazer uma faxina no seu coração. Diga assim: tem muita coisa aí guardada que não presta. Só está acumulando sujeira. Diga assim: toma uma decisão, bota para fora, se livra. Deus quer fazer algo novo no seu coração. Pare de reproduzir o que o diabo faz você ouvir. Abra os olhos do seu coração. Zacarias ficou mudo. Não era uma condenação, mas era um tratamento de Deus na vida dele. Impedido de falar devido à sua incredulidade. Foi em silêncio que esse homem teve que contemplar o milagre crescer no ventre da sua mulher. Agora imagina a cena. Deus fala com Zacarias lá dentro: Zacarias, suas orações foram ouvidas, sua mulher vai gerar um filho. Você vai ficar sem falar nada, mudo. Aí Zacarias vai para casa, mudo. Porque o texto diz que ele saiu do lugar
O povo ficou olhando para ele, esperando, porque o sacerdote, quando saía, dizia a experiência que teve lá dentro. Zacarias queria falar e não conseguia. O texto ainda vai dizer lá, vai dizer que ele começou a tentar fazer gestos. Naquela época não tinha ainda Libras, né? Então Zacarias estava tentando fazer gestos para explicar. Aí tudo bem. O desafio chegou em casa. Chegou em casa. Aí Zacarias, vai lá, Isabel chega para receber, né? Meu marido, meu velhinho, como foi lá? Hã? Aí eu quero saber como ele disse que Deus disse que era para fazer menino. Eu não vou nem fazer o gesto. É melhor, né? Porque tem umas tal de figurinha aí, eu não vou arriscar. Aí eu fico pensando, irmão, Zacarias tendo que dizer a Isabel que Deus disse que era preciso fazer menino, porque ia vir um menino. E Isabel sem entender, e ele... E na hora, né, que você vai... E ele queria falar e não conseguia falar nada, não tem o que falar, né? Só o zoinho virando, a língua enrolando, e o menino vindo. Aí o texto diz que Zacarias teve que passar 9 meses vendo o filho crescer no ventre sem falar nada. É sério. Olha para essa pessoa e diga assim, é sério. Diga assim, não brinque com Deus não, que é sério. Deus estava parando a língua incrédula de Zacarias. Porque a Bíblia diz que a língua tem poder de vida e morte. E a palavra é manifestada através da língua. Deus tinha algo poderoso para realizar. A vinda de João Batista, irmãos, depois de 400 anos de silêncio. Deus estava gerando uma fonte de fé para gerações. Era um profeta que iria pregar no deserto. Quem pode deter o que Deus quer fazer, irmãos? Ninguém. Quando Deus quer usar, ninguém pode parar. Ninguém elimina o que Deus determina. Diga assim, ninguém elimina o que Deus determina. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, Deus determinou que vai usar você nessa geração. Então não tem ninguém que possa parar aquilo que Deus resolveu usar. Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Diga essa pessoa assim, com você falando ou com você calado, Deus vai fazer o milagre acontecer. Amém? Amém? Aleluia. Zacarias não precisou falar nada, só fazer. Sabe o que o diabo quer? É roubar você do movimento de Deus. Por quê? Porque o diabo não pode com Deus, mas ele pode te roubar de Deus. O diabo não pode com os planos de Deus, mas ele pode te roubar dos planos de Deus. Você está entendendo? Então está na hora de você limpar o teu coração de tudo que não presta. Você não pode guardar frustração, você não pode guardar decepção, você não pode guardar medo, você não pode guardar lamento, você não pode guardar as marcas passadas. Você precisa deixar o teu coração pronto para Deus lançar novas sementes, porque vão nascer novos milagres, novos frutos. Não dá certo a gente tentar experimentar de algo novo de Deus com o nosso coração cheio de coisas que não prestam. É uma decisão, irmãos, que nós precisamos tomar. E Deus não precisa da minha e da sua opinião para o que Ele quer fazer, viu? Ele precisa da nossa fé. Então busque limpar o seu coração de feridas. Tem muito coração ferido, andando para lá e para cá. Tem muito coração limitado. Tem muito coração que está na escassez. Está na hora de você limpar o teu coração. Amém?
Está na hora de você decidir, isso aqui não presta, esse sentimento não presta, essa história não presta, eu quero tirar do meu coração, eu quero deixar meu coração livre, meu coração vai fluir na palavra de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de mágoa, eu vou falar só palavras que magoam. Se meu coração está cheio de ferida, eu só vou falar palavras que ferem. Se meu coração está cheio de frustração, as minhas palavras serão baseadas em frustrações, mas o meu coração precisa estar limpo, cheio da palavra de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, porque quando eu abrir a boca, eu vou falar daquilo que está no meu coração, e coisas novas virão sobre a minha vida e a minha casa. Amém? Se prepare para viver o melhor mês da sua história. Mas decida limpar o teu coração em nome de Jesus. O que Zacarias precisava é limpar o seu coração. Deus teve que calá-lo, para que ele não mais falasse palavras incrédulas e de frustração. Por último, e não menos importante, escolha ficar com a palavra de Deus. Diz essa pessoa, se você tem que fazer uma escolha, escolha sempre ficar com a palavra. Aqui Zacarias teria que escolher, presta atenção, porque quando passa a história, o menino nasce. Depois que, aquele tempo, irmão, só dava nome à criança depois que ela nascia, era diferente de hoje. Porque hoje a gente dá nome logo que sabe, né? O exame está lá, já deu o examezinho, a gente já pensa nos nomes. Mas aquele período não, era quando a criança nascia, era que os pais escolhiam o nome. Então o texto diz, no verso 57 em diante, que a criança foi levada para ser circuncidada. A circuncisão era um princípio naquele tempo. E ali teria que dar um nome à criança. Então todo mundo que estava ali, disseram assim, vamos botar o nome dele Zacarias, porque é o nome do pai. E era uma cultura, o filho herdar o nome do pai, era uma honra enorme. Mas a Isabel se levanta, o texto diz que ela se levanta e diz, não, o nome dele é João. Aí as pessoas dizem, não, mas não tem nenhum João na sua geração, na sua história de vida, não tem nenhum João. Como você vai botar João? Que história é essa? Vamos perguntar para o pai. Perguntaram para Zacarias, qual o nome, Zacarias? Ai. Zacarias pede uma tábua para escrever. Zacarias teria que escolher o nome da criança. Se botasse Zacarias, significaria dúvida. Se botasse João, significaria certeza. Deus pode mudar a nossa história. Deus pode mudar a nossa sentença. Deus pode mudar o quadro da nossa realidade hoje. Deus pode mudar os nossos cativeiros. Posso ouvir um amém? Deus pode mudar nossas histórias passadas. Nós precisamos crer. Nós precisamos escolher ficar com aquilo que Deus fala. Encha a sua boca da palavra de Deus. Diz a 3 pessoas aí, encha a sua boca da palavra de Deus. Diga, enche a sua boca da palavra de Deus. Comece a falar a palavra de Deus na sua casa. Comece a falar a palavra de Deus para o seu casamento. Comece a falar a palavra de Deus para a sua história. A palavra de Deus diz, ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, todavia, eu sei que o Senhor está comigo. Nos momentos mais difíceis, declare a palavra de Deus. A palavra gera milagre. Quem lembra da história em Mateus capítulo 18? Um centurião chega para Jesus desesperado porque o seu servo estava morrendo em casa. Jesus olha para aquele homem e diz, eu vou com você na sua casa. Ele diz, não, Senhor, basta uma palavra e eu sei que o milagre vai acontecer lá. Escolha ficar com a palavra que Jesus fala. Que fé é essa, irmão? Que fé é essa que nos faz pescar uma palavra? Numa noite como essa, eu falo aqui mais de 1000 palavras. Uma palavra você pode pescar e mudar a sua história nessa noite. Uma palavra você pode pegar e dizer, ei, essa é para mim, Senhor. E o seu cativeiro será transformado. E a sua realidade será mudada. Gabriel estava afirmando para Zacarias,
Deus está liberando o seu milagre. Nessa noite eu vim aqui para dizer a você, meu irmão e minha irmã, Deus está liberando o seu milagre. Escolha ficar com a palavra. Diga na sua casa o que Deus diz. Esse é o grande problema dessa geração. Muitos não recebem o milagre porque esquecem de falar a palavra que ativa o milagre. Achamos que a palavra vai resolver os nossos problemas. Mas entenda, a palavra não vai resolver o seu problema. A palavra não vai mudar a sua situação. A palavra vai mudar você, para que você se posicione e mude a situação. É que a gente espera, Deus fala com esse problema. Deus está falando com você, para que você fale ao problema. Deus está falando com você para que você fale ao problema. Deus está te dando a palavra para que você fale a palavra na direção do problema. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui? Lembra que Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos. Deus não disse aos ossos, Deus disse ao profeta: fale aos ossos secos. Eu sei que Deus te leva a vales, eu sei que Deus te leva a problemas. Deus não vai falar com o problema, Deus vai usar você para falar com o problema. Deus não vai simplesmente dar uma palavra para o vale dos ossos, Deus vai colocar a palavra na sua boca. Você que tem que falar a palavra e o milagre acontecer. Está na hora de você escolher falar a palavra dentro da sua casa. Falar a palavra dentro do seu ambiente de trabalho. Falar a palavra onde você está. Começar a declarar a palavra que Deus está colocando na sua boca. Comece a declarar e você vai ver a transformação e a mudança começar de você. Ai, pastor, eu não consigo vencer esse pecado. Ah, irmão, comece a falar a palavra de Deus. Você vai ver o pecado se submeter aos seus pés. Ai, pastor, eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo, eu só tenho vontade de desistir. É porque você não está falando a palavra. É porque você não está profetizando a palavra. Você não está vendo mudança porque você não está falando a palavra. Você tem um problema? Fale com o problema. Você tem uma dificuldade? Fale a dificuldade. Saia desse silêncio da incredulidade. Parece até que você é um Zacarias da vida, que está em silêncio, vendo a situação, mas não consegue falar. Hoje eu declaro que a sua boca será aberta em poder e graça aqui. Você vai receber uma unção para falar aos problemas e você vai ver a solução chegar. Para de viver aceitando fácil o que o diabo tem feito. A única coisa que você tem feito é ficar sem acreditar. Está na hora de você se levantar e mudar essa história. Deus está pronto para virar essa história. Deus está pronto para virar esse quadro da sua vida. Há uma reviravolta de Deus sendo liberada para você, em nome de Jesus. Zacarias disse: me dá uma tábua. Não sei como ele falou, mas ele falou lá na Bíblia, né? Me dá uma tábua e uma caneta. Aí ele pega, escreve. Todo mundo curioso para saber o que Zacarias estava escrevendo. E ele escrevendo na tábua. E o povo dizendo: qual é o nome, Zacarias? Qual é o nome, Zacarias, do menino? Vai ser Zacarias? E ele escrevendo na tábua. A Bíblia diz que quando Zacarias termina de escrever, ele vira a tábua. E quando ele vira a tábua, está escrito lá: o nome do menino será João. Olha para essa pessoa e diga assim: chegou a sua vez. Diga assim: a tábua vai virar na sua direção e Deus vai mudar a sua história. Diga mais uma vez: a tábua vai virar na sua direção e essa história não vai acabar assim.
A Bíblia diz que quando Zacarias virou e o nome estava lá em concordância com a palavra que Deus disse, o nome dele será João. Zacarias em concordância com a palavra, a Bíblia diz que na hora a sua boca foi destravada, a sua língua foi solta e ele começou a glorificar a Deus. Uma nova unção, eu profetizo que uma nova unção vai tomar você, uma nova unção vai chegar sobre a sua casa. Ei, Deus está virando a sua história a partir de hoje. Esse será o mês onde você vai mais ver Deus fazer milagres. Você vai contemplar transformação, causas impossíveis. Foi aqui que a tábua virou. Foi aqui que a história desse casal mudou. A tábua vai virar na sua vida. Quantos creem? Diga eu creio. E o que estará escrito? Estará escrito a palavra de Deus. Estará escrito. O que está escrito na sua tábua? A minha história não termina assim. O que está escrito na sua tábua? Eu sou abençoado. O que está escrito na sua tábua? Eu sou próspero. O que está escrito na sua tábua? Eu sou filha do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. O que está escrito na sua tábua? O melhor de Deus está por vir na minha vida. O que está escrito na sua tábua? Eu não sirvo mais ao pecado, eu sirvo ao Deus